Paz do Senhor, meus irmãos. Neste momento nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical da AD Monte Sinai. Neste momento nós vamos estar fazendo uma oração de agradecimento a Deus. Tem? Uma oração de agradecimento a Deus para que o Senhor venha nos abençoar, e venha nos ajudar nessa lição desta manhã. Oremos então nesse momento. Bendito Deus, Pai Santo e Eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo, Senhor, por tua graça, por tua bondade, tua fidelidade. Deus querido, vem nos ajudar, Senhor, nesta manhã, dando os ensinamentos da tua palavra, guiando-nos, Senhor, dando tua direção, e que possamos aprender a tua palavra como ela é, Senhor. No teu nome, Jesus, se conosco. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Amém e amém. Está aqui conosco nessa manhã o Jonadab. O Jonadab vai me auxiliar aqui na leitura da palavra de Deus, Então ele vai estar nos ajudando nessa manhã, nessa escola bíblica. A lição de hoje é a lição de número 13, 29 de março de 2020. O título da lição é O Novo Homem em Jesus Cristo. Nós estamos, meus irmãos, na última lição desse trimestre. Esse trimestre é o primeiro trimestre de 2020. O tema da lição é a raça humana, origem, queda e redenção. Então estamos na última lição de número 13, nesta manhã, que fala o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe está baseada no Evangelho de João, no capítulo de número 3, o versículo 1 até o versículo 16. Leitura bíblica em classe, João 3, 1 e 16. Nós não vamos estar fazendo a leitura aqui da leitura bíblica em classe, visto que os irmãos podem então ler em casa, Nós vamos para a introdução da lição nesta manhã. Diz assim a introdução da lição: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? De ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valemos das nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabeleceu para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine. Então hoje nós vamos aprender sobre algumas doutrinas da Bíblia Sagrada, pelo menos 3 que a gente vê aqui, que é a doutrina do novo nascimento, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação e também da glorificação. Então hoje nós vamos aprender sobre essas importantes doutrinas para a nossa vida e prática, sabendo que estamos na última lição desse trimestre, que fala sobre antropologia, que está falando então sobre o homem, origem, queda e redenção. Então essa última está falando sobre o novo nascimento. O primeiro tópico diz assim: o novo nascimento, ou o nascimento do novo homem. Diz assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nicodemos era um mestre da lei e ele chegou para ter um encontro com Jesus, para conversar com Jesus à noite. E eles têm um diálogo com Jesus ali nesse momento, meus irmãos. Nicodemos começa a conversar com o Senhor Jesus Cristo e começa a falar a respeito da salvação, do novo nascimento. Então nós vamos ver através desses pontos aqui
sobre o que é o novo nascimento, tá certo? Subtópico 1 diz assim: nascidos não do sangue e não da carne, e nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus. Através dos méritos de Jesus, o último Adão, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. O nascer de novo. O homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Então podemos ver que quando Jesus tem o diálogo com Nicodemos, ele vai falar sobre o novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: te é necessário nascer de novo. Nicodemos responde para Jesus e diz: como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe e nascer? Jesus está falando agora, e Jesus responde para Nicodemos: te é necessário nascer da água e do Espírito. Jesus não estava falando, meu irmão, do nascimento natural. Jesus estava falando do nascimento espiritual, um nascimento que não vem através do sangue, do ajuntamento de duas pessoas, do casal. Não, Jesus está falando do novo nascimento em Cristo Jesus. A pessoa, quando aceita Jesus como Salvador, ele se torna uma nova criatura, ou seja, ele nasce para Cristo, ele tem uma nova vida. Podemos ver que o comentarista coloca aqui, sobre o homem experimenta um novo Gênesis, ou seja, uma nova origem. Quando Jesus está falando para Nicodemos sobre nascer de novo, ele está dizendo: você não vai nascer da carne e do sangue, você vai nascer do Espírito, ou seja, você vai ser uma nova criatura, você vai nascer para Cristo, para o Senhor, Esse novo nascimento está falando de uma ação regeneradora do Espírito Santo na vida do ser humano. Interessante que o ser humano não consegue fazer isso. Isso é impossível ao ser humano nascer de novo no sentido espiritual. Somente quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós declaramos que Jesus é o Filho de Deus, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus através do nosso coração, nós começamos a ter o quê? Um novo nascimento em nossa vida. O Espírito Santo vem morar dentro de nós e nós começamos uma nova vida com Deus. Eu coloquei aqui, meus irmãos, para entender, um novo nascimento. O novo nascimento não é um verniz religioso, ou seja, eu me esconder atrás de uma religião, e dizer que já recebi um novo nascimento. Não é assim. O novo nascimento é através do Espírito Santo. Com o nosso coração, nós cremos no Senhor Jesus Cristo e nós reconhecemos que somos falhos, somos errados, que nós vivíamos uma vida pecadora. Então o Espírito Santo, através do poder de Deus, ele mostra para nós que nós somos pecadores e nós precisamos experimentar um novo nascimento, ou seja, o Espírito Santo precisa estar em nossa vida. É somente através do Espírito Santo que nós podemos nascer de novo. É só o Espírito Santo que nos faz reconhecer que somos pecadores. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos ter Cristo em nossa vida, e saber que Cristo morreu por nossos pecados para nos salvar, aí sim nós nascemos de novo. O ser humano tenta de várias formas, é uma forma diferenciada para ter uma plenitude do Espírito e não consegue. Somente Jesus Cristo, através do Espírito Santo, pode dar então um novo nascimento ao ser humano. É nascer do Espírito, é fazer algo diferente. Então nós podemos ver aqui que não há um verniz religioso, Novo nascimento não é ser batizado. Temos que pensar que ser batizado já é salvo, meu irmão. Faz parte de quem já é salvo o batismo. Mas na verdade o batismo não é salvação. Também novo nascimento não é somente ir na igreja. Tem pessoas que vão na igreja e não experimentaram um novo nascimento. Precisa experimentar um novo nascimento. Reconhecer os seus pecados, aceitar a Cristo como Salvador, ter uma nova vida. Eu coloquei aqui novo nascimento. Não é somente ter uma Bíblia na mão, Não adianta. Novo nascimento
é aceitar Jesus e ter o Espírito Santo na sua vida. Tem muitos que pensam fazer boas obras, né? Já vai para o céu. Não é experimentar um novo nascimento. Ou pertencer a um grupo religioso, uma denominação. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento é a experiência que o ser humano tem quando ele reconhece os seus pecados e sabe que precisa de Cristo na sua vida para poder ter remissão dos seus pecados. Quando ele reconhece com o coração e com a boca faz a confissão para a salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem nele e faz morada. E ele agora se torna uma nova criatura. Ele agora nasce, então, novamente com uma vida transformada para Cristo, o Senhor Jesus. Segundo subtópico diz assim: nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Torna-se nova criatura em Cristo é o auge, ou tornar nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Nascer de Deus é tornar-se filho de Deus. Ou seja, aquele que reconhece os seus pecados, aceita Jesus como Salvador, ele se torna filho de Deus, né? Como isso? Se nós olharmos, meus irmãos, no Evangelho de Marcos, Jesus diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, né? Muitas pessoas dizem que são filhos de Deus, ou até muitos dizem assim: eu sou filho de Deus. Mas muitas vezes são criaturas porque não receberam um novo nascimento por Cristo Jesus. Não reconheceram os seus pecados, não aceitaram Cristo como Salvador. E isso, meus irmãos, vai trazendo um agravo. Muitas pessoas pensam que são salvos, né? Mas não nasceram de novo, não receberam essa experiência maravilhosa de ter Jesus na nossa vida, é ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida, né? Muitos não entenderam ainda o que é o novo nascimento, então ainda são criaturas. Somente são filhos de Deus aqueles que tiveram o novo nascimento, aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, que agora eles têm uma visão diferente, a sua ótica, né? A sua visão do mundo é totalmente diferente, porque agora ele vive para Cristo, ele tem a mentalidade de Cristo em sua vida, ele nasceu para Cristo e viver uma vida diferenciada diante do Senhor Jesus de Nazaré. Nascidos da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16, né? Jonathan já pode procurar para nós Marcos 16:16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador o Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Desta experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. Então, além de receber ou nascer de novo, ter o Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos também ser batizados. Jonathan pode ler para nós Marcos 16:16? Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós podemos ver aqui, quem crer e for batizado será salvo, né? Isso está falando que, além de nós aceitarmos Jesus como Salvador, ter o Espírito Santo em nossa vida, nós nascermos de novo, nós precisamos fazer essa confissão pública de fé, através do batismo. Quando nós somos batizados nas águas, é claro que o batismo é um ato simbólico aqui, né? Quando você é mergulhado, imerso nas águas, que batismo quer dizer imersão, e não aspersão, né? Batismo é imersão, o imergir. Quando nós estamos sendo batizados nas águas, nós somos imersos nas águas. O nosso corpo fica todo dentro da água. Assim, quando é levantado, ele agora, né, sai todo da água naquele momento. Ou seja, o que quer dizer isso? É um símbolo que a pessoa morre para o mundo e agora vive para Cristo. Ou seja, ressuscita com Cristo uma nova criatura. Então o batismo, né, ele é um ato de fé que a pessoa tem diante das suas testemunhas,
né, que ele tomou um passo para Cristo, ou seja, que ele é nova criatura, que ele aceitou Jesus Cristo na sua vida e ele confessou Jesus em sua vida. Então esse aqui é o batismo em águas, que também precisa ser feito, que são ordenanças da igreja, tá certo? Nós temos também o quarto ponto, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele que opera um novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão, nascido do Espírito. Ou seja, quando o ser humano confessa, né, a Jesus Cristo como Salvador e em seu coração ele crê, o Espírito Santo vem morar dentro dele. A Bíblia diz que nós somos templos, moradas do Espírito Santo. Quando eu aceito Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar na minha vida. Eu começo uma nova caminhada. Eis que Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, a pessoa se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, é nascido do Espírito. Ou seja, eu aceitando Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada na minha vida, dentro de mim. E isso aqui não é uma ação humana, isso é sobrenatural. É somente Deus que pode fazer isso. O ser humano tenta se justificar de várias formas, estar em bem-estar com Deus, mas não consegue. Eu quero dizer para você que o ser humano precisa nascer de novo através do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo deve morar na sua vida. O Espírito Santo vai morar no teu coração e fazer em você uma morada, né? Vai fazer morada. Vamos para o segundo tópico desta lição, nesta manhã. Nós vamos falar agora sobre a justificação do novo homem, ou seja, aquele que nasceu de novo, que já aceitou Cristo Jesus, que o Espírito Santo já está morando na sua vida. Então nós vamos falar sobre a doutrina chamada justificação do homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Ou seja, quando o ser humano, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo vai nascer dentro dela, as suas obras, as suas ações antigas que ele praticava, coisas que ele praticava antes, agora ele é justificado por Deus. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário derramado, ele perdoou os pecados dessa pessoa. Quando nós automaticamente aceitamos Jesus, nós estamos crendo na morte vincária de Cristo na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que o derramamento do sangue de Cristo Jesus trouxe perdão para os nossos pecados. Porém, nós precisamos ser justificados desse pecado. E a justificação desse pecado é o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, o ser humano foi justificado por Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos estar explicando detalhadamente um pouco mais para frente nesses pontos. Primeiro, o subtópico diz assim: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda de boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, não nos justificam diante de Deus. Aliás, se elas consideradas trapos de imundícia, só existe um meio de obter a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé é a fé e nos méritos, perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Então nós podemos ver que muitas pessoas tentam, para poder se justificar diante de Deus, fazer boas obras. Mas as boas obras, meus irmãos, não justificam-nos. As boas obras não nos salvam. Ou seja, as boas obras é sim um fato daquele que tem Jesus no seu coração. Automaticamente quem tem Jesus no seu coração, que nasceu de novo, ele vai fazer boas obras, porque ele nasceu de novo em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura, então ele começa a fazer boas obras. Mas eu não vou fazer boas obras
o fato de ter uma justificação como muitos fazem. Isso é errado, é errôneo. Sabemos que as nossas obras, né, elas devem ser feitas, mas através da salvação em Cristo Jesus. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, automaticamente o Espírito Santo dentro de nós, ele nos impulsiona a fazer boas obras. Porém, as obras feitas por muitos para tentar se justificar diante de Deus, para obter salvação, não é válida. Isso é errado. A única coisa, meu irmão, que pode nos justificar e perdoar os nossos pecados é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Se não for pela fé, as obras não têm validade. Ou seja, se eu tenho fé em Cristo Jesus, nasci de novo, as obras são válidas porque automaticamente eu vou fazer boas obras. Mas eu não vou fazer boas obras para justificar-nos diante de Deus. Isso é errado, né? Ou pedir perdão dos nossos pecados. Boas obras não perdoam pecados, tá certo? Somente é a fé em Cristo Jesus, através do Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, é que nós vamos receber as bênçãos do Senhor. Segundo subtópico diz assim: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então nós podemos ver, meus irmãos, que a justificação, a maravilhosa doutrina da justificação, quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe a justificação por Cristo. Por quê? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós cremos na sua morte na cruz do Calvário. E quando nós cremos na sua morte na cruz do Calvário, nós cremos na obra redentora de Jesus. A Bíblia diz na antiga aliança que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado, ou seja, precisava levar animais, para fazer holocausto, para derramar o seu sangue, como oferta ao Senhor para remissão dos pecados. Cristo veio, meus irmãos, na terra, no seu ministério como homem e como Deus, que a gente viu na lição passada. Ele veio para morrer na cruz do Calvário, para trazer remissão, salvação dos nossos pecados. O único que pode justificar-nos diante de Deus é Cristo Jesus, que Ele é o nosso advogado. O Jonadab vai procurar ali para nós, 1 João, primeira epístola de João, no capítulo de número 1, para nós estar lendo, para os irmãos entender um pouco sobre a justificação. Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, Ele nos justificou. O ser humano tinha uma dívida perante Deus. Jesus Cristo pegou essa dívida que o ser humano tinha diante de Deus, pagou essa dívida e rasgou aquela promissória que nós havíamos deixado como o fator da nossa dívida. Ou seja, Cristo veio, morre na cruz do Calvário, rasga a promissória do pecado que nós havíamos, e agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo para Cristo e ainda somos justificados por Ele. Jesus nos justifica de todo o pecado. Ele é o Senhor maravilhoso. 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6, se não me falha a memória. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém, meus irmãos? Então Cristo morreu derramando o seu sangue para nos libertar. Se nós andamos com Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados através do derramamento do sangue de Cristo Jesus. Tem um texto ali mais na frente, um versículo que diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado e que também Cristo nos traz a justificação por causa dos nossos pecados. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nascemos para Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados. E Cristo justifica que nós somos filhos de Deus. Através de Jesus Cristo nós somos justificados. E aquela cláusula do pecado, aquela promissória do pecado que nós havíamos cometido, Jesus Cristo, Ele pagou esse preço por nós na cruz do Calvário. Hoje essa promissória foi rasgada e Cristo Jesus trouxe então salvação dos nossos pecados e também a justificação dos nossos pecados. Terceiro subtópico, vamos lá. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais estivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Nós podemos ver que aquele ladrão que estava do lado de Cristo Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Isso. Um deles criticava Cristo, mas porém um aceitou ele como Salvador. Ele creu em Jesus Cristo. Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquela pessoa, ele pela fé, com sua boca ele aceita Jesus como Salvador e automaticamente ele é salvo. Olha só, como é a justificação, meu irmão. Podemos ver que a salvação é algo glorioso, a salvação é algo glorioso. Nascer de novo é algo que não é humano, é algo sobrenatural. É somente Deus que pode fazer isso. E quão gloriosa é essa experiência do nascer de novo. A pessoa muda, parece que muda tudo, começa uma nova trajetória, uma nova vida com Cristo Jesus, e ainda por cima ele é justificado por Cristo através da sua morte na cruz do Calvário. É algo glorioso ser cristão, é algo glorioso nascer de novo, nascer para Cristo, o Senhor Jesus. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, nesse momento, a santificação do novo homem. Nós falamos sobre o novo nascimento, sobre a justificação, que são doutrinas maravilhosas, E nós vamos falar sobre a terceira doutrina, a doutrina da santificação do novo homem. Vamos entrar no assunto da lição então. Diz assim: ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Primeiro subtópico diz assim: a santificação como posicionamento, No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separados do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. O processo de santificação, meu irmão, ele é diferente do processo da regeneração. A regeneração, o novo nascimento, ele é instantâneo, ele é na hora. Porém, a santificação é gradual, é progressiva. Então, isso é com o tempo, a gente vai se santificando diante de Cristo. Mas, porém, diante de Deus, nós já somos chamados santos. Tanto que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, ou melhor, ele chama a igreja, os irmãos de Corinto, ele chama os santificados em Cristo Jesus. Os santificados em Cristo, ou seja, Paulo chama a igreja de santos. Ou seja, vocês foram santificados por Cristo, mesmo que estamos num processo gradativo, subindo os degraus da santificação. Porém, mediante Deus, nós já somos santos em Cristo Jesus. Nós podemos ver aqui que o comentarista diz assim: o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja, já separado do mundo. A
palavra santo quer dizer separado, separado do pecado. Se nós olharmos, meus irmãos, quando nós fomos salvos por Cristo Jesus através do novo nascimento, como foi explicado, e nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo, nós agora somos chamados de santo. Por quê? Porque nós vivemos agora uma nova vida com Cristo. Nós somos separados do mundo chamado pecado. Para os irmãos entenderem bem a respeito da palavra mundo, no texto original, mundo tem alguns sentidos, né? E muitas pessoas falam a palavra mundo muitas vezes sem trazer o significado. Nós que estamos num contexto cristão, nós entendemos muito bem o que é a palavra mundo, né? Em vários sentidos. Mas porém tem pessoas que ainda não entendem, né, a palavra mundo. Mundo tem o sentido de cosmos, como terra, água, céu, né? Muitas coisas. Temos a palavra mundo no sentido de humanidade, de pessoas. E temos a palavra mundo também como sentido sistema de pecado. Isso na Bíblia Sagrada. Nós temos muitos textos com essa palavra mundo, porém, se nós não analisarmos o contexto, nós vamos trazer muitas vezes distorções teológicas. Então, quando nós olhamos a palavra mundo na Bíblia, nós temos que olhar o contexto. Esse contexto aqui está falando do mundo de pecado. Quando o comentarista diz aqui, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja e já separado do mundo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o cristão em Cristo Jesus, ele já não anda conforme o sistema pecaminoso. Ele anda agora conforme Cristo. Porque agora ele está em Cristo Jesus, ele é nova criatura, ele não tem mais aquela visão de andar no sistema corrompido do mundo, ou seja, o sistema de pecado. Nós, quando somos salvos por Cristo Jesus, nós temos uma visão diferente. A nossa visão agora é uma visão cristã através da Bíblia Sagrada, em procurar viver em santificação. A nossa vida é ser mudada por Deus, ser transformada pelo Senhor, ser separado do mundo chamado pecado e viver uma nova vida com Cristo Jesus. Se outrora nós vivíamos segundo as concupiscências desse mundo, hoje nós vivemos segundo Cristo, né? O que é concupiscência? Desejo desenfreado em pecado. Nós não andamos mais segundo a concupiscência, o desejo desenfreado de pecado. Nós andamos agora segundo Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos santificados. Aquilo que nós fazíamos outrora, nós deixamos de lado no mundo chamado pecado. A pecaminosidade nós deixamos de lado e agora nós vivemos com Cristo Jesus. É como se nós demos uma guinada de 360 graus. Outrora nós andávamos em bebedice, glutonarias, fornicações, adultério, tudo quanto é tipo de pecado. Hoje nós estamos com Cristo, hoje nós se distanciamos dessas coisas e procuramos viver uma vida com Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Porque um dia o Espírito Santo entrou em nossa vida, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, nós temos um olhar diferente da sociedade, do mundo em que vivemos, nós temos um olhar diferenciado. Nós temos Cristo em nossa vida e nós vivemos uma vida separada do mundo de pecado, ou seja, somos santos, separados do mundo de pecado, vivendo uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Isso é, todo aquele que nasce de novo deve viver uma vida separada do pecado. É o que muitos não entendem. Como eu já expliquei aqui no começo, nascer de novo não é apenas ser batizado. Nascer de novo não é apenas frequentar uma igreja. Nascer de novo não é apenas ter a Bíblia na mão ou conhecer a Bíblia Sagrada. Nascer de novo não é só fazer boas obras. Nascer de novo é ter o Espírito Santo em sua vida, ter uma cosmovisão diferente, uma visão diferenciada de Cristo. É agora ser nascido pelo Espírito Santo, ser justificado por Cristo e viver uma vida separada do mundo chamado sistema pecaminoso. É andar no meio deste mundo, humanidade, mas sem viver o sistema de pecado. Tá certo, meus irmãos? É dessa forma que nós somos santos em Cristo Jesus. Segundo subtópico diz assim: a santificação como um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é,
terá de submeter-se ao longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz o ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. O Jonathan vai abrir para nós a Bíblia em 1 Pedro 1:16, para nós entender um pouquinho sobre a santificação como um processo, né? Então a santificação, meus irmãos, mesmo que já somos justificados por Cristo, somos santificados, já temos uma visão diferente do mundo de pecado, agora a santificação ela é gradual, ela é um processo. E nós vamos ser santificados como? Através da palavra de Cristo Jesus. É nós lendo a palavra de Deus. E não somente ler, mas também praticar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz não matarás, nós não devemos matar. Se a palavra diz que nós não devemos adulterar, nós não vamos adulterar. Ou seja, nós somos também, nesse processo de santificação gradativo, nós vamos aprendendo através da palavra de Deus. Nós já nascemos de novo, nós estamos lendo a palavra de Deus que fala sobre Cristo Jesus, sobre uma nova vida com Ele. E agora, através dessa palavra, nós estamos sendo santificados. Nós somos lavados pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus está escrita. Ela está aqui, nós lemos ela. E quando nós lemos ela, nós cada vez mais nós vamos se santificando. Ou seja, nós vamos mudando a nossa vida conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, ela é como uma espada afiada de 2 fios. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é uma espada afiada de 2 fios, ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É somente a palavra de Deus que pode mudar o íntimo da tua alma, mudar algumas situações que você precisa mudar. Através dos teus próprios esforços você não vai conseguir, mas através do novo nascimento, através da leitura da palavra de Deus, você vai conseguir vencer em Cristo Jesus e vai andar pelo processo de santificação. Jonathan lê para nós 1 Pedro 1:16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro então está dizendo: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então nós devemos caminhar num processo de santificação até chegar à estatura de varão perfeito, até chegar aquele grande dia em que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Ou quando nós partirmos dessa terra, que nós vamos ganhar um novo corpo, um corpo glorificado. Aí nós vamos ser transformados totalmente numa santificação. Quando chegarmos à estatura de varão perfeito, quando chegar o nosso tempo, Deus há de nos levar com Ele para as habitações celestiais. Terceiro subtópico diz assim: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Meu irmão, a santificação é algo gradativo, mas porém através do novo nascimento em Cristo Jesus, nós podemos galgar essa santificação. Nós podemos entrar por esse processo e cada vez mais nos purificar pelo sangue de Jesus. Nós podemos cada vez mais, meus irmãos, mudar a nossa vida através da palavra de Deus, lendo a palavra e praticando ela, para que coisas que nós fazíamos outrora, que diante de Deus é errado, nós vamos ser moldados pela palavra de Deus. Nós procuramos ser moldados. O problema é que muitas vezes, com o passar do tempo, nós esquecemos desse processo de santificação. Dizemos que somos salvos, uma vez salvo, salvo para sempre, amém? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se nós não andarmos pela santificação, o que vai acontecer? Nós muitas vezes não vamos entrar no céu.
Nós não vamos chegar à estatura de varão perfeito, porque nós precisamos andar gradativamente através da palavra de Deus. A palavra de Deus é como espelho, nós devemos olhar para ela e refletir o nosso rosto, ver como é que nós estamos, a nossa vida diante de Deus. Se a nossa vida está problemática diante de Deus, nós precisamos se consertar. Ainda é tempo. Viver uma vida de santificação, separado do mundo de pecado. Hoje estamos vivendo, infelizmente, muitas pessoas vivendo já no ritmo do pecado, vivendo já no sistema pecaminoso e dizendo que estão sendo salvos. Até pode dizer que são salvos, mas não experimentaram um novo nascimento. E se não experimentar um novo nascimento, meu irmão, não tem como entrar no reino dos céus. Até com a boca pode dizer que são salvos, mas se não experimentar um novo nascimento, não tem como herdar o reino dos céus. Viver uma vida diferenciada, uma vida transformada por Deus, através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós precisamos viver uma vida de santificação nesse presente século. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eis ali a palavra mundo novamente. E não vos conformeis com este mundo. Qual é o mundo que está falando aqui? Está falando do sistema pecaminoso, ou seja, vocês não devem se conformar com o sistema do pecado que está havendo sobre a humanidade. Vocês têm que ser diferentes, vocês têm que ser renovados a vossa mente, ou seja, vocês nasceram de novo, vocês têm uma nova mente em Cristo Jesus. E se vocês têm uma nova mente em Cristo Jesus e faz a leitura da palavra de Deus e ora e busca a presença de Deus, vocês vão andar pelo caminho e o processo da santificação, até chegar aquele dia à estatura de varão perfeito. Lembrando, meus irmãos, que sempre devemos buscar a presença de Deus. Não deixar que o Espírito Santo de Deus saia da nossa vida. Não deixar que o Espírito Santo saia da nossa vida por causa do pecado. Quando nós buscamos o pecado, o Espírito Santo vai se afastando de nós. Quando nós se aproximamos do pecado, o sistema pecaminoso, o Espírito Santo vai saindo da nossa vida. Aí nós não sentimos mais, ou nós dizemos: eu já não sinto mais que isso é pecado, ou aquilo é pecado. Não é que você não sente mais, é que você já não tem mais a presença do Espírito Santo na tua vida. Agora, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo mora dentro de nós, nós vivemos um processo de santificação, mudança em Cristo Jesus. Tem muitos que estão até mesmo pertencendo a algum grupo religioso, mas nem sequer receberam a transformação em Cristo Jesus. Tem muitos que estão pertencendo até mesmo a uma igreja, mas não nasceram de novo. Não experimentaram um novo nascimento. Se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não podemos herdar o reino de Deus. Meu querido irmão, fica essa palavra para você nesta manhã. Devemos nascer de novo, nascer da água e do Espírito, aceitar Cristo Jesus. O Espírito Santo mora em nossa vida. Somos justificados e santificados por Cristo Jesus. Nós somos chamados de santo por causa da justificação que nós recebemos. Nós somos justificados por Deus através de Cristo Jesus. Permaneça firme com o Senhor. Espera nele. Confia nele, meus irmãos. E vive uma vida de santificação. Deus vai fazer maravilhas na tua vida. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Senhor que opera milagres. Meus irmãos, nós encerramos a lição nesta manhã, a última lição desse trimestre. Porém, meus queridos, hoje à noite nós temos um grandioso culto online a partir das 19 horas, tá certo? Culto da família. Você não pode perder. A partir das 19 horas, culto online, culto da Assembleia de Deus, aqui do Monte Sinai, que abrange Rio Branco e Guarani. Também, meus queridos irmãos, eu quero deixar o endereço da igreja, Hoje, o endereço da igreja é Rua Teresa Peter Scheinenberg, no bairro Dom Joaquim. Hoje, a partir das 18h30, o templo vai estar aberto, tá certo? O templo vai estar aberto. Você que quer levar suas ofertas, oferta missionária, seus dízimos à casa do Senhor, você que é fiel a Deus, que quer devolver aquilo que é do Senhor. Hoje à noite, a igreja às 18h30 vai estar aberta. Você que quer receber uma oração, um aconselhamento. O nosso terceiro dirigente, irmão Edson Marques, vai estar ali, hoje à noite, ali na igreja, com a igreja aberta. Nós vamos estar transmitindo a live ao vivo aqui da nossa casa, visto que a igreja não tem ainda internet lá, Então nós não podemos fazer as lives lá.
Que pena, né? Mas por enquanto nós não vamos poder colocar a internet lá. Por enquanto nós vamos transmitir as lives aqui da casa, né? Mas porém, né, mais para frente vamos ver se conseguimos colocar a internet lá na igreja, então, na de Monte Sinai. Porém, o nosso terceiro dirigente, o presbítero irmão Edson Marques, vai estar lá presente, vai estar aconselhando os irmãos, vai estar orando, né, os irmãos que precisam de oração. Você que quer levar a tua oferta missionária, a tua oferta de gratidão a Deus todo mês, vai lá, os irmãos vão estar recebendo vocês, vai ser uma bênção, Senhor. Precisa de uma oração, uma orientação, o irmão Edson vai estar lá. Também eu quero dizer para os irmãos que logo após da live aqui, do culto à noite, 8h10, 8h15, eu também vou lá um pouco orar, buscar a presença de Deus com os irmãos. Se você quiser participar, né, a igreja vai estar aberta. Só não pode ter aglomerações, né, muitas pessoas, mas você pode vir gradativamente. Nós vamos atendendo os irmãos uns após os outros, através da oração, né, vai estar orando e aconselhando os irmãos. Os irmãos também que querem buscar as lições do próximo trimestre, vai falar sobre a igreja de Éfeso. Vai ser muito boa essas lições, muito importante para nós, tá certo? Então a igreja vai estar aberta às 18h30. Se você quiser buscar a sua lição já está ali, tá certo? Sexta-feira, quinta-feira melhor, eu estava lá na igreja também para já demos algumas lições para os irmãos, né, que já vieram buscar suas lições. Nós já passamos ali então tem as suas lições do próximo trimestre, já está então, meus queridos irmãos, ali na igreja. O irmão Edson vai estar fornecendo para os irmãos ali também as lições da escola bíblica. Pessoas que estão nos assistindo nesta manhã, vendo essa lição, né, através do Facebook, o comentário da lição. Irmã Roseli de Borba, Deus abençoe, irmã Roseli. Irmão Antônio, irmã Maria, Deus abençoe. Irmão Edson, irmã Juliana, Deus abençoe vocês, né, nosso segundo e terceiro dirigente aqui da congregação Monte Sinai. Irmão Valdecir, irmã Inesita de Tuporanga, Deus abençoe, irmã Inesita, um abraço aí para você. Irmão Joel, né, Deus abençoe. Patrícia, né, Patrícia também, Deus abençoe. Irmã Patrícia, Deus abençoe. Irmã Zene, Deus abençoe grandemente. Clóvis e Adelita, Deus abençoe meus irmãos, né, o Clóvis e a Adelita, Deus abençoe, um abraço para vocês. Irmã Marlete Machado, Deus abençoe, irmã Marlete. Irmão Claudio Leal também. Irmã Ivani Rescaroli. Irmã Clarice de Campos Novos, é isso? Irmã Clarice de Campos Novos, Deus abençoe, um abraço para você. O irmão Valdeci, um abraço para essa família abençoada ali de Campos Novos, Deus abençoe grandemente. Então não esqueçam, hoje à noite, grande culto da família, vamos estar transmitindo online, hoje à noite a partir das 19 horas, meus queridos irmãos. Vamos orar então neste momento, para você nesse momento. Nós temos aqui um pedido de oração, vamos ver onde que está aqui. A Rose pede oração, nós vamos estar orando pela Rose nesse momento e agradecendo a Deus por essa escola bíblica. A irmã Maria também pede oração, né? A irmã Maria e a irmã Rose pede oração. Nós vamos estar orando por essas irmãs neste momento e agradecendo a Deus por tudo. Bendito Deus, Pai Santo e Eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor Jesus. Deus querido, os teus filhos, Senhor, que estavam nesta manhã aprendendo a lição da escola bíblica, que fala sobre o novo homem em Cristo Jesus. Pai querido, nesta hora eu venho pedir, Pai, a ação, a graça do Teu Espírito Santo sobre essas vidas, Senhor, que estão nos ouvindo neste momento. Aqui também pede oração a Rose, Senhor. Pede também oração a irmã Maria. Deus abençoe, Senhor, essas pessoas que o Senhor venha abençoar, essas pessoas que o Senhor venha entrar com milagre. Que as Tuas mãos venham estar estendidas sobre essas vidas, Senhor. Sobre a irmã Rose, sobre a irmã Maria. Estende a tua mão com poder, com graça, Senhor, no teu nome, Jesus. Eu não sei a necessidade dos problemas, mas tu sabes. Meu Deus, entra com um milagre agora sobre essas vidas e que tuas mãos vão estar estendidas sobre eles. Pai, no teu nome, Senhor, abençoa, dá graça, dá tua bênção, dá renovo do teu Espírito Santo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, se ficou alguma dúvida desta lição, nesta manhã, eu vou deixar aqui o WhatsApp, o nosso WhatsApp aqui, 4796469994. 4796469994. Você que precisa de oração, um aconselhamento, estamos aqui nesse WhatsApp atendendo os irmãos. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor